Hoje continuamos a vivência deste tríduo pascal, que começamos na Quinta-feira Santa e continuamos na sexta-feira, e hoje se encerra o tríduo pascal, porque hoje é o sábado de Aleluia, onde celebramos na Vigília Pascal a ressurreição de Cristo. Mas esse dia também é repleto de mistérios, assim como ontem, todo esse tríduo pascal, na verdade. E esse tríduo é como se fosse uma continuação que só se encerra hoje. É por isso que na quinta-feira e ontem, na missa de quinta-feira e na celebração de ontem, nós não tivemos bênção final, porque é como se fosse uma continuidade que só se encerra hoje na ressurreição. É como eu já falei antes para vocês, que é um mistério junto, unido, paixão, morte e ressurreição. Não tem como dissociar. Claro que a gente dissocia de forma pedagógica para que nós, réis mortais, seres humanos, possamos entender e nos aprofundar em cada mistério. Mas é todo um mistério uno, porque Cristo só morreu porque iria ressuscitar. Então, é tudo uma coisa só, sabe? Dentro dos mistérios de Deus. E no dia de hoje, de forma especial, ao longo do dia, nós ainda vivemos um tempo mais de recolhimento, um tempo mais de silêncio, porque o Cristo ainda está morto. E é um dia de forma especial de celebrarmos Nossa Senhora, de forma especial até Nossa Senhora das Dores, porque ela, depois de ter muito sofrido, né, com toda a realidade, então a gente fica pensando, eu não sou mãe ainda, mas eu fico imaginando como é para uma mãe perder um filho, porque na ordem natural das coisas, normalmente os pais morrem antes dos filhos, né, então é muito, certamente é muito doloroso uma mãe perder um filho, e mais nas condições que Nossa Senhora teve que viver com relação à morte de seu filho. Não só ela perdeu um filho, mas daquela maneira, né? Então, assim, e sabendo que ele era o filho, e sabendo que ele era o filho de Deus, e sabendo que ele era inocente, que não tinha culpa, não que qualquer mãe, mesmo que o filho fosse culpado e fosse condenado à morte, sofreria imensamente, sem dúvidas. Porém, nas condições de Nossa Senhora, acho que é ainda pior, né? Então, assim, diante de todo o sofrimento dela, existia também a paz e a esperança por saber que, sendo vontade de Deus, ele iria ressuscitar. E ela ficou junto aos discípulos, né? Então, ontem eu não comentei sobre esse momento, mas aí hoje eu posso comentar um pouco mais sobre quando Maria é dada por Cristo a João. E João representa todos nós. Então, nós recebemos Nossa Senhora como mãe naquele momento da cruz, em que Cristo entrega Nossa Senhora para que João cuide dela, né, já que ele morreria. Isso tem a ver também com a cultura judaica, em que as viúvas, em que aquelas que eram viúvas e que não tinham nenhum filho para que pudessem trabalhar pelo sustento dela, ficavam desamparadas. Então, mesmo assim, em tudo Deus providencia. Então, Deus providenciou que João estivesse lá para cuidar de Nossa Senhora também de forma financeira, porque, enfim, existe toda essa realidade na cultura judaica. Então, Deus providenciou tudo na vida de Jesus e também providencia nas nossas vidas. Assim como eu também não falei ontem, porque como eu disseram muitas coisas, mas a sepultura de Jesus, ele foi sepultado e tudo por Nicodemos e José de Arimateia, que conseguiu um túmulo para ele que nunca tinha sido usado por ninguém, porque tudo que vai acontecer com relação a Cristo, com relação a Jesus, tem que ser totalmente purificado. Não pode, um novilho macho de 1 ano. Todas as coisas que são dedicadas a Deus, que são sacrificadas em nome de Deus, tem que ser inteiramente puras, assim como Jesus já era puro. Então, tudo que o tocasse precisava ser purificado, precisava ser puro. Então, é por isso que precisava ser um túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém antes, né? Então, assim, no dia de hoje, de forma especial, a gente celebra a esperança de Nossa Senhora, que mesmo sendo Nossa Senhora das Dores, ela também é a Nossa Senhora da Esperança, a Mãe da Esperança. Já comecei falando um pouco da esperança para vocês no dia de ontem, porque tudo é um mistério só e a gente sabe que depois da morte vem a ressurreição. Mas no dia de hoje, de forma especial, a gente celebra também a descida de Jesus à mansão dos mortos. Então, existe um texto, uma homilia muito famosa da igreja antiga, como eu falei para vocês em uns vídeos atrás, dos padres da igreja, né? Os padres da igreja que foram aqueles primeiros cristãos
que escreveram muitos textos primorosos, que a gente encontra na patrística. Então, no sábado de Aleluia, a gente celebra esse mistério da descida do Senhor à mansão dos mortos. Então, a gente acredita que, após ter morrido, Jesus desceu à mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Todas as pessoas que morreram antes de Cristo vir para nos salvar, porque ele veio para nos salvar, para salvar nossas almas. Mas e aquelas pessoas que morreram antes disso? Morreram antes da vinda de Cristo? Então, nós acreditamos que elas estavam na mansão dos mortos, que não é propriamente o inferno, porque eles não tiveram a oportunidade de serem redimidos por Cristo. Então, eles foram pegos por Cristo para subir aos céus. Então, nesse momento que nós celebramos essa descida de Jesus à mansão dos mortos, nós acreditamos que aqueles que estavam esperando a vinda do Messias, porque não foi culpa deles, que eles nasceram antes da vinda do Messias, de certa forma, né? Então, aqueles que estavam esperando a vinda do Messias puderam ser elevados aos céus. Todos aqueles profetas, Abraão, Isaac, Jacó, e começando por Adão, né? Adão e Eva. Então, tem esse texto maravilhoso, primoroso. Eu vou ler alguns trechos desse texto para vocês, só que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês também possam rezar um pouco com esse texto, para que vocês possam refletir com esse texto, porque é um texto maravilhoso. Então, deixa eu ler algumas partes dele para a gente poder se aprofundar um pouco, certo? A descida do Senhor à mansão dos mortos, que é de uma antiga homilia do grande Sábado Santo. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Toda essa parte que eu falei para vocês, né? Quando ele morreu, ele acordou na mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão: "E com teu espírito." E tomando-o pela mão, disse: "Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. E agora digo, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos." Então, assim, aqui é bem interessante, porque Jesus fala, né? Eis que eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. O que é que isso quer dizer? Jesus, que era Deus, porque existe a Santíssima Trindade, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é Deus, Deus Pai, que tinha aquela relação íntima com Adão, né, no Jardim do Éden e tudo. Então ele fala: eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Adão e Eva são os pais de todos os viventes, né? Eva quer dizer isso, mãe de todos os viventes. E Adão, junto com ela, formaram a humanidade. E Jesus, que é homem, que é todo Deus e todo homem, é filho de Adão também, porque ele é homem, né? Além de ser Deus, é homem. Então, olha essa frase como é profunda. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por que por tua causa? Porque foi por causa do pecado de Adão que Jesus precisou nascer, né? Então, é muito interessante toda essa homilia. Então, a gente tem muito a aprender com os padres da igreja, com a patrística. Eu sou, assim, eu amo, sabe? Eu até pretendo rezar mais com a patrística, poder me aprofundar mais, porque é tudo muito profundo, é tudo muito intenso, e é maravilhoso quando a gente vai lendo, vai rezando e vai se aprofundando nos mistérios de Deus. Então, nesse dia nós celebramos essa descida de Jesus à mansão dos mortos,
celebramos também Nossa Senhora das Dores, que fica junto aos discípulos, trazendo essa esperança de que Jesus virá, de que Jesus ressuscitará. E à noite, na Vigília Pascal, no sábado de Aleluia, propriamente dito, né? Porque durante o dia de sábado é como se a gente ainda estivesse nesse silêncio da morte de Cristo e nessa descida dele à mansão dos mortos. Mas agora nós celebraremos o sábado de Aleluia em si, propriamente dito, em que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, na noite, né, na vigília entre o sábado e o domingo. Como é que a gente sabe que foi à noite, que foi de madrugada que ele ressuscitou? Porque as mulheres que estavam junto aos discípulos foram passar os olhos, que era um costume entre os judeus, na manhã, na primeira hora da manhã de domingo. E foi ao terceiro dia que ele ressuscitou. Às vezes a gente se confunde um pouco, porque como Jesus morreu às 3 horas da tarde de sexta, como é que foi ao terceiro dia? Porque a gente pensa em dia como 24 horas certinho, né? Mas a gente conta assim, eles contavam assim, sexta foi o primeiro dia, sábado o segundo dia e domingo o terceiro dia. Então ele ressuscitou ao terceiro dia, e não porque tiveram 3 dias até a ressurreição dele, 3 dias completos, como se diz. E na Vigília Pascal em si, nós temos vários simbolismos, e eu vou falar de algum deles agora. Primeiro, a benção do fogo. A benção do fogo, que representa Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e que abençoa-se o fogo para depois poder acender o Círio Pascal, e que esse Círio Pascal grande, né, da igreja, vai acendendo as nossas velas, as nossas velinhas, para que possamos receber também a luz de Cristo, né? Que vence as trevas, que venceu a mansão dos mortos, que ressuscita, que vence as trevas da morte, né? E que ele ressuscita e retorna à vida e vai para a vida eterna, no caso. E aí, nesse primeiro ano em que eu e o Caio estamos celebrando a Páscoa, já casados, a gente já vai ter a graça de ter o nosso círiozinho familiar, que estavam vendendo aqui em uma das paróquias, e aí a gente comprou, vai levar para casa. Então, qual é a representatividade do círio, né? Jesus Cristo, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí a gente coloca essas chagazinhas para representar as 5 chagas de Cristo, que aí a gente vai colocar nos dois lados, no alfa e no ômega, e nas laterais, e também na chaga do lado aberto de Cristo, onde, assim como eu falei no vídeo de ontem, iniciou-se a igreja, a Santa Mãe Igreja. Então, o Círio Pascal, em que a luz de Cristo vai sendo levada a todos os fiéis, até que todos estejam com as suas velas acesas, e nós possamos também renovar o nosso batismo, renovar a nossa profissão de fé e também a nossa renúncia ao pecado. Então, na Vigília Pascal em si, existem também muitos batizados de vários novos cristãos, né? Eu acredito que se você já participou dessa missa, sempre vai ter um batismo de alguns cristãos que ainda não foram batizados, de alguns que querem se tornar católicos e que ainda não foram batizados, normalmente os adultos, né? Então, por causa disso, porque todos nós juntos renovamos também o nosso batismo. E todo esse simbolismo do Círio Pascal, da luz de Cristo que é o princípio e que é o fim de tudo nas nossas vidas, vai nos renovar para vivermos bem todo o nosso ano. E claro que existem todas as outras realidades que a gente vive ao longo do ano, tanto no tempo comum, no tempo ordinário, como também no Advento, o Natal e depois retornamos. Então é esse ciclo, né? Esse ciclo sem fim, com a graça de Deus, que só vai acabar na parousia, né? Quando Jesus voltar. E a nossa vivência da nossa busca pela santidade é exatamente para isso, para apressar a vinda de Cristo, para que ele volte logo e nos leve todos para o céu, assim como ele levou aqueles da mansão dos mortos para o céu, né? Caso estejamos em condições de ir para o céu, né? Então, assim, a parousia que vai acontecer no fim dos tempos. Então, a gente celebra mais essa dimensão da parousia quando a gente vive no tempo do Advento, a gente mergulha muito nisso. E eu tô até pensando em talvez fazer também essa série pro Advento, quem sabe? Pra gente poder entender um pouco mais os mistérios do Advento, né? Que também é um tempo tão bonito. Mas
por hoje é isso. Amanhã, no vídeo de amanhã, nós estaremos totalmente celebrativos, totalmente celebrando a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, e eu posso adentrar um pouco mais nos mistérios. Só que no dia de hoje, na Vigília Pascal, preste atenção em todas as leituras. É a maior missa que tem, né? Porque a gente vai passar por toda a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, toda aquela espera pelo Messias, a vinda do Messias e a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Celebraremos a ressurreição de Cristo contando a nossa história, contando a história do povo de Deus. Então, tente apreciar toda essa história do povo de Deus, por mais que pareça cansativo, por mais que seja difícil, né? É um senta e levanta, porque a gente senta para ouvir a leitura, aí depois levanta no evangelho, aí depois senta de novo. Então, assim, tem toda essa dinâmica, mas precisa ser uma dinâmica vivida no louvor e na celebração, na alegria pela ressurreição de Cristo. É a missa mais importante do ano. Então, é bem importante que a gente possa se aprofundar nesse mistério e vivê-lo bem, ver como vai ser contada toda a nossa história ao longo dessa missa. Então, espero que você possa viver bem essa vigília pascal e até amanhã, no domingo de Páscoa. Se você não viu os outros vídeos que vai refletindo sobre os mistérios dos dias anteriores, clique aqui embaixo que tem a playlist completa, desde o domingo de Ramos até hoje, e amanhã nós encerramos essa nossa reflexão sobre a Semana Maior, a Semana Santa. Então, até amanhã.